E paz, povo de Deus, obrigado por estar mais uma vez aqui no canal, assistindo mais um vídeo. Eu sou o pastor Patrick Araújo, o tema de hoje é Mateus, capítulo 18 e versículo de número 20. E agora você está no canal Sala de Estudos. Meus amados, queridos irmãos, você deve ter ouvido muito até agora o termo aonde tiver dois ou três reunidos no nome de Deus, ali ele estaria. Mas nessa noite, meus irmãos, iremos entender e aprendermos juntos o que verdadeiramente é e o que verdadeiramente quer dizer esse versículo. Primeiro passo para entendermos esse versículo não é ler só o versículo, e sim também ler o contexto do versículo. Muitos pregadores erram em pregar e se basear nos versículos. Você que está iniciando a sua pregação, você que é um pregador, antes de ler o versículo, estude e leia o contexto da história para que você não venha errar e não venha ensinar de forma errada os ouvintes da palavra de Deus. Meus irmãos, estaremos lendo aqui agora Mateus capítulo 18, versículo de número 20, se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia. A minha já está aberta aqui neste versículo e neste capítulo, que diz assim a minha tradução aqui: Porquanto onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Meus irmãos, a minha tradução diz assim, talvez a sua de outra tradução dirá diferente. Meus irmãos, para entendermos a história desse versículo, como eu disse ali, é lermos o contexto. No versículo de número 15 diz: se teu irmão pecar contra ti, em particular, conversem sobre a falta que cometeu. Meus irmãos, então, aqui já podemos entender que Cristo, ensinando os seus discípulos, ele não está dizendo que ele está falando de igreja ali, de pessoas na igreja, que ele não está falando em conversa entre amigos, não. Aqui Cristo está ensinando que é um conceito disciplinar dentro das igrejas. O texto da história tem o título Como tratar o pecado de um irmão. Então, meus irmãos, já estamos entendendo aqui que Cristo não está dizendo que na roda de amigos ele está ali. Também não estou falando que ele não está. Apenas estamos aqui entendendo o que verdadeiramente este versículo quer dizer. Então, meus irmãos, para entendermos o primeiro passo deste versículo, é ir ter um particular. Vamos simbolizar aqui que o nosso irmão João, estamos simbolizando e conjecturando aqui. O nosso irmão João pecou. O nosso passo, nosso primeiro objetivo é ir ter com o irmão João. É chegar e conversar com ele. Se ele não nos der atenção, o nosso segundo passo é ir ter com ele, mas com uma ou duas testemunhas. Mas pastor, a Bíblia diz dois ou três. Isto mesmo. Você é contado como esta testemunha. A Bíblia diz aqui porque onde tiver dois, você mais uma testemunha. Por onde tiver três, você mais duas testemunhas. Mas Cristo, pastor, aonde que ele se baseou para ensinar isso? Meus irmãos, ele se baseia em Deuteronômio, capítulo 17. E o versículo é o de número 6, as leis de Moisés. Capítulo 17, versículo de número 6 de Deuteronômio diz assim: Contudo é preciso que haja pelo menos duas testemunhas. Então, meus irmãos, aqui já entendemos que você mais uma já dá as duas testemunhas. Então, meus irmãos, aqui Cristo diz que devemos ir ter com o irmão. Se o irmão não nos der ouvido, o segundo passo é
ter as testemunhas. Se o irmão ainda não der atenção, é levar o assunto até a igreja. Então é chamar os irmãos e dizer: aconteceu isso e aquilo, o que vamos fazer? É tomar uma decisão em conjunto. Você já tomou a decisão sozinho, você foi lá conversar. Se o irmão aceitou a sua opinião, quis o ouvir e quer mudar o seu pecado, o seu erro, a bênção de Deus. O irmão ali, você está ganhando uma alma para Cristo, você está ali sendo homem de Deus ou mulher de Deus. Mas aí, meus irmãos, quando ele não aceita a sua opinião, não aceita a opinião das testemunhas e não aceita também a opinião da igreja, meus irmãos, Cristo diz que devemos tratar ele como pagão ou como gentil. Meus irmãos, gentios são um conjunto de pessoas não batizadas. São pessoas que cultuam o paganismo, que é uma religião que cultuam muitos deuses. Algumas religiões que cultuam muitos deuses. E a Bíblia também diz que devemos tratar ele como publicano. Publicano, meus irmãos, é pessoas que não têm nenhum interesse no mundo cristão, e sim apenas interesse no governo, apenas interesse em agradar o governo. Então, meus irmãos, e quando Cristo diz isso, então, é sinal, meus irmãos, que ele quer dizer que nós, como cristãos, nós devemos ter com o irmão. Se ele não aceitar, devemos levar a testemunha. Se ele não aceitar, devemos levar o assunto até a igreja e tomar uma decisão. Meus irmãos, obviamente, se ele não aceita a sua opinião, se ele não aceita a opinião das testemunhas, e se ele não aceita também a opinião da igreja, obviamente, ele não quer mais fazer parte do corpo de obreiro. Obviamente, ele quer ser desmembrado do corpo de obreiro da igreja. Então, pastor, obviamente você está se fazendo essa pergunta. Então quer dizer que na roda de amigos, quer dizer que quando eu estiver orando no quarto sozinho, Deus não está ali comigo. Sim, Deus está com você. Assim, meus irmãos, quando Elias estava na caverna, Deus está lá e diz para ele: o que está fazendo aqui, Elias? Então, meus irmãos, apenas usamos esses termos aqui para que possamos entender o que verdadeiramente quer dizer esse versículo. Mas lembre, Deus está com você em todos os lugares. Um dos seus poderes é a sua onipresença. Ele está em todos os lugares, a todos os momentos, em todas as circunstâncias. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Convido você a se inscrever no canal, a deixar um joinha, a curtir e comentar. Porque para mim é muito importante para que a palavra de Deus e os estudos sejam dados neste canal. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.